Para confeccionar os bracinhos do nosso ursinho, então a base do bracinho dele é a mesma base do bracinho da Teodora, tá? Então aqui eu fiz um anel mágico de 6 pontos e agora na segunda volta eu vou trabalhar um aumento para cada um desses 6 pontos que eu tenho aqui, finalizando a segunda volta com 12 pontos no meu trabalho. Na terceira volta, então, nós vamos trabalhar um ponto e um aumento por toda a volta e finalizar a terceira volta aqui com 18 pontos no nosso trabalho. Agora, a volta de número 4, 5 e 6, por 3 voltas, eu vou trabalhar de ponto sobre ponto. Vamos subir aqui 3 voltas de 18 pontos. Na volta de número 7, a gente vai iniciar a nossa volta aqui fazendo uma diminuição. E seguindo em ponto sobre ponto até o final por 17 pontos. No final dessa volta aqui, desculpe, 16 pontos. A gente vai iniciar com uma diminuição, vai fazer 16 pontos até o final e finalizar a volta aqui com 17 pontos no total. Na volta de número 8, a gente também inicia a nossa volta aqui trabalhando uma diminuição. Segue até o final trabalhando ponto sobre ponto por 15 pontos, terminando a nossa volta aqui com 16 pontos no total. A volta de número 9, a gente inicia aqui com uma diminuição. Segue até o final trabalhando 14 pontos baixos e finaliza a nossa volta aqui com 15 pontos no nosso trabalho. Na volta de número 10, a gente inicia aqui com mais uma diminuição bem no início. Finaliza a volta trabalhando 13 pontos e no total dessa volta a gente fica com 14 pontos no nosso trabalho. Agora, com 14 pontos no nosso trabalho, da volta de número 11, que é a volta que segue aqui, até a volta de número 21, nós vamos trabalhar ponto sobre ponto. Então, nós vamos subir no total aqui 11 voltas de 14 pontos. Depois que eu terminar minhas 11 voltas, então, meu trabalho vai ficar assim. E daí, aqui, ó, no meu último pontinho, eu vou voltar aqui pra mim ficar bem no meio aqui do meu trabalho. Porque agora eu vou costurar meu bracinho assim, ó, pegando a alcinha da frente e a alcinha de trás. E vou fechar ele com 7 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e o último aqui bem no cantinho, 7 pontos baixos. Vou dar mais um nozinho aqui, vou cortar este fio. Não precisa deixar fio pra costura, tá? Porque o braço vai ser encaixado. E aqui agora eu dou um acabamentinho nesse fio aqui, trocando ele aqui pra dentro e escondendo ele no nosso trabalho, tá? Então, vamos só dar acabamento agora no nosso fio e fazer 2 bracinhos exatamente iguais e reservar. Pra gente dar início, então, às patinhas, a gente vai iniciar com o fio branco, fazendo um anel mágico de 6 pontos. Na segunda volta aqui, então, a gente já vai fazer um aumento para cada ponto que temos aqui e encerrar a segunda volta com 12 pontos. Na terceira volta, a gente trabalha um ponto e um aumento por toda a nossa volta. E encerramos a terceira volta aqui com 18 pontos, então. Na quarta volta, a gente vai trabalhar 2 pontos, 2 pontos e um aumento. Vamos seguir essa sequência aqui até o final e encerrar essa volta aqui com 24 pontos no nosso trabalho. Depois que eu finalizei aqui a minha volta de 2 pontos e um aumento, eu tenho 24 pontos. Agora, aqui, ó, esse último pontinho aqui, eu vou voltar o último ponto, porque aqui eu vou fazer a transição de cor agora pra cor de pele, tá? Eu vou dar uma ajustada aqui no meu foco pra vocês pegar bem essa parte. E a gente vai fazer uma troquinha de cor aqui um pouquinho mais suave, porque como é uma troca de cor que vai ficar visível, vamos deixar ela mais suave possível, tá? Sem muitos degraus, sem o degrau tão aparente. Então, aqui, ó, vou puxar meus 2 fios aqui pra trás. E agora aqui, ó, eu vou vir aqui no próximo ponto que segue, que seria o primeiro ponto da próxima volta, e em vez de eu pegar o meu ponto completo aqui, deixa eu pegar bem o meu foco aqui pra vocês conseguirem ver bem, né? Ó.
aqui tá o meu ponto completo. Em vez de eu pegar o ponto completo assim, pra me seguir trabalhando, eu vou pegar só a alcinha de trás do primeiro ponto aqui, ó. E vou fazer um ponto baixíssimo, tá? Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar essa alcinha aqui, essa pontinha da cor que a gente tá iniciando agora, que fica esse cabinho aqui atrás, e eu vou apertar bem esse meu ponto baixíssimo, até ele quase sumir do meu trabalho, tá? Então, vou ajustar. E agora aqui, ó, ficou assim. Agora, eu venho no mesmo ponto e pego o ponto todo, fazendo o ponto baixo da primeira volta, então, ó. E daí, esse ponto baixíssimo que eu fiz aqui, eu vou puxar ele bem, pra que ele não fique visível, ó. Ele já sumiu, ficou só meu ponto baixo ali, ó. Ficou bem. E vou amarrar com o fim, com esse branco aqui, que eu vou cortar também, que eu já não vou mais trabalhar com ele. Agora, essas duas pontinhas aqui, bem puxadinhas, eu vou dar um nozinho. Tá? Aqui. Então, aqui eu já fiz a minha troca de cor, um pouquinho mais suave, na transição de cor. E aqui, ó, eu puxei bem o meu baixíssimo e ele já não aparece aqui, ó. Ó. Mínima coisa aqui, só aparece meu ponto baixo, que é o que eu vou trabalhar depois. Então, agora que eu fiz o primeiro ponto da quinta volta, vou fazer 2, 3 pontos e um aumento. Esse daqui será a minha sequência até o final, de 3 pontos e um aumento, então, por toda a nossa volta, e vamos encerrar a nossa volta aqui com 30 pontos. E daí aqui, ó, pessoal, cheguei no final da volta e vou fazer a última sequência de 3 pontos e um aumento com vocês, pra gente fechar aqui a nossa volta. 1, 2, 3 pontos e um aumento. E um aumento. E agora, eu já vou começar a volta nova no primeiro ponto aqui, ó, que é esse daqui. Lá atrás, bem pequenininho, tá o nosso ponto baixíssimo, tá quase imperceptível. Ele eu não faço, eu vou fazer só o ponto baixo aqui inicial, ó. Então, agora, essa próxima volta aqui vai ser de ponto sobre ponto. Então, aqui nós vamos fazer uma volta de 30 pontos por todo o nosso trabalho, pegando um ponto, então, para cada ponto que a gente tem aqui, tá? Então, a volta de número 6 é de ponto sobre ponto, e a nossa transição fica um pouco mais suave aqui, ó. Não fica um degrau tão aparente. Aqui tá a minha troca de cor, ó. É quase imperceptível, tá? Então, vamos lá agora, fazendo ponto sobre ponto até o final por 30 pontos. Finalizada a volta de número 6 aqui com 30 pontos, ó. Minha troca de cor fica bem menos aparente. Agora, eu vou fazer mais 2 voltas de 30 pontos, tá? Então, agora, a volta número 7 e 8 ainda vai ser trabalhando um ponto para cada ponto da carreira de base, tá? Então, vamos fazer aqui 2 voltinhas de 30 pontos no nosso trabalho. Na volta de número 9, eu vou iniciar minha volta aqui trabalhando 9 pontos. Então, vou fazer aqui, ó, 1, 2 e vou até 9. Depois que eu fiz os 9 pontos aqui no meu trabalho, agora eu vou trabalhar uma sequência de 6 diminuições. Então, vou fazer aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, opa, vou repetir essa daqui, 5 e 6 diminuições. E agora, eu finalizo a minha volta aqui trabalhando 9 pontos baixos e encerro a minha volta aqui no total de 24 pontos baixos. Na volta de número 10, eu trabalho 2 pontos, 2 pontos, uma diminuição. Vou seguir essa sequência aqui de 2 pontos e uma diminuição até o final da minha volta. Quando eu chegar aqui no final, eu terei 18 pontos no meu trabalho. Na volta de número 11, eu já iniciei a minha volta aqui trabalhando 6 pontos baixos, tá? Então, depois que eu trabalho 6 pontos baixos, eu vou trabalhar 3 diminuições. Então, vou vir aqui fazer 1, 2, e a última aqui, 3 diminuições.
Depois que eu fiz as minhas 3 diminuições aqui, eu vou encerrar minha volta aqui trabalhando 6 pontos baixos até o final. E no total aqui, eu vou ficar com 15 pontos no meu trabalho. Então, eu finalizo com 6 pontos baixos e tenho que ter 15 pontos ao final da minha volta. E o meu trabalho está assim. E agora eu tenho, então, 15 pontos no meu trabalho. E agora, então, da volta de número 12, que é a volta que segue aqui, até a volta de número 25, eu vou trabalhar ponto sobre ponto. Então, nós subiremos aqui no total 14 voltas de 15 pontos no nosso trabalho. Então, aqui, ó, pessoal, depois que eu terminar as minhas 14 voltas, o meu trabalho vai ficar assim. E daí, eu enchi aqui o meu pezinho bem cheinho, a minha perninha, até mais ou menos aqui umas 4 carreiras pra baixo aqui, onde eu não vou pôr enchimento nessa parte de cima aqui, pra depois a perna ter bastante movimento pra sentar, tá? Esqueci de dizer pra vocês, mas é igual o da Teodora, lá no bracinho também a gente põe muito pouco enchimento, mas nessa base aqui de baixo e aqui, assim, de umas 5 carreiras pra cima, a gente também não enche a peça, tá? Que é pra eles ter bastante movimentos em braços e pernas. Agora aqui, cheguei no final, então, das 14 voltas, eu vou encerrar a minha perninha aqui igual eu fiz lá no braço, com 7 pontos baixos, costurando parte da frente e parte de trás, assim, ó. Vamos vir aqui fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 e o último aqui no cantinho, 7 pontos. Tá? Então, eu fechei com 7 pontos baixos. Agora, numa das perninhas aqui, eu dou mais uma laçadinha, corto o fio e arremato como eu fiz nessa daqui. Na outra, eu vou deixar na agulha aqui, depois do último pontinho que eu deixo na perninha que eu fico na agulha, eu, a partir daqui, vou subir 4 correntinhas agora e não vou fazer correntinhas muito apertadas, tá? 1, 2, 3, 4 correntinhas. Vou vir aqui na outra perninha e vou trabalhar só pegando aqui, ó, a alcinha de trás, eu tenho o ponto inteiro. Eu vou vir só na alcinha de trás aqui e vou trabalhar 7 pontinhos só pegando a alcinha de trás aqui, ó. 1, 2, é bom que a gente já marque esse primeiro ponto aqui para que não haja confusão depois, tá? Então, aqui, ó. Já vou marcar o primeiro ponto aqui, então. 1, 2, venho no próximo aqui. 3. 4. 5. 6. E o último aqui no cantinho, 7. Então, eu fiz 7 pontos pelas alcinhas de trás do meu trabalho. Agora, eu vou virar aqui a minha perninha e vou fazer 7 pontos das alcinhas que ficaram aqui na frente, ó. Então, venho aqui, trabalho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É esse daqui mesmo. 1. 2. 3, 4, 5, 6 e o último aqui, 7. E agora eu vou trabalhar, vou arrumar a minha correntinha aqui pra ela não ficar torcida, né? Vou ajustar bem aqui minhas perninhas pra minha correntinha ficar bem certinha aqui. Agora, eu vou trabalhar os 4 pontos aqui da minha correntinha, ó. 1, 2, 3, 4. Vou trabalhar os 4 pontos pegando só uma alcinha aqui também, ó. Que depois, lá atrás, eu trabalho a outra alcinha, tá? Então, eu vou vir aqui, vou fazer, ó. 1. 2. 3. E minha última correntinha aqui, 4 pontos nas correntinhas. Agora, eu vou vir aqui nos 7 pontos que eu tenho aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu vou vir aqui e vou fazer
7 pontos, pegando só a alcinha da frente aqui agora, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos. Viro o trabalho. E agora eu faço 7 pontos pela parte de trás aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, é aqui mesmo. Então, venho aqui e faço. Só as alcinhas de trás agora. 1. 2. 3. 4, 5, 6 e 7 pontinhos aqui. E agora eu vou trabalhar os 4 pontinhos da parte de trás da minha correntinha, ó. 1, 2, 3, 4. Vou soltar aqui no fiozinho e vou vir aqui e vou fazer, ó. 1, 2, 3 e o último aqui, 4. E eu encerrei aqui, então, a minha volta com 36 pontos. Então, trabalhando 14 pontos em cada perna, 7 na frente, 7 atrás, 7 na frente, 8 pontos nas correntinhas, 4 de cada lado, e mais 14 pontos na outra perna, 4 de cada lado. Eu tenho aqui no meu trabalho, então, 36 pontos. E eu vou contar essa volta que a gente fez aqui como a primeira volta do corpinho, tá? Então, agora eu vou pra segunda volta do meu corpinho. E na segunda volta eu vou trabalhar 5 pontos, ó. 1, 2, vou botar um marcador aqui no primeiro ponto. 3, 4, 5 pontos e um aumento. Vou fazer essa sequência aqui de 5 pontos e um aumento por toda a minha volta. Quando eu chegar aqui no final de novo, eu tenho 42 pontos no meu trabalho. Então, a nossa volta aqui será toda de 5 pontos e um aumento. Finalizada a minha volta aqui de 5 pontos e um aumento, então 42 pontos eu tenho no meu trabalho. E agora eu vou trabalhar uma sequência aqui de 7 voltas de 42 pontos. Então, da volta de número 3 até a volta de número 9, eu vou trabalhar de ponto sobre ponto. Num total, então, de 7 voltinhas. Vamos lá, então. Depois que eu finalizo, então, as 7 voltas aqui de ponto sobre ponto, agora na volta de número 10, nós vamos trabalhar 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5 pontos e uma diminuição. Vamos fazer essa sequência aqui de 5 pontos e uma diminuição até o final da nossa volta e encerrar a nossa volta aqui com 36 pontos no nosso trabalho. Então, vamos seguir em 5 pontos e uma diminuição até o final. Na volta de número 11 e 12, nós vamos trabalhar sobre os 36 pontos. Então, aqui faremos 2 voltinhas de ponto sobre ponto no nosso trabalho. Na volta de número 13, a minha sequência será de 4 pontos. 1, 2, 3, 4 pontos e uma diminuição. Vou fazer essa sequência aqui até o final e finalizar a minha volta aqui com 30 pontos no meu trabalho. Agora, então, com 30 pontos no meu trabalho, da volta 14, que é a volta que segue, até a volta de número 17, em um total de 4 voltas, eu trabalharei de ponto sobre ponto, tá? Então, vamos subir agora 4 voltinhas de 30 pontos. Depois que eu finalizei as minhas 4 voltas de 30 pontos, agora na volta de número 18 é a volta que eu vou colocar o bracinho, tá? Então, eu vou iniciar a minha volta aqui trabalhando 4 pontos. 5, desculpe. 2, 3, 4, 5 pontos.
Vou pegar aqui o meu primeiro bracinho e aqui, ó, eu tenho os pontos que eu trabalhei, os 7 pontos baixos. Eu vou passar aqui pelo meu primeiro pontinho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, esse daqui bem do cantinho aqui, ó, são 7. Pelo primeiro pontinho aqui do 7, e vou vir aqui embaixo também, no próximo pontinho do meu trabalho, e vou trabalhar 7 pontos do bracinho com 7 pontos do meu trabalho. Então, vou fazer aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e o último aqui, 7. Cuidando para não pular nenhum pontinho, tá, pessoal? 7 pontos do braço com 7 pontos do meu trabalho. Agora, eu vou trabalhar 8 pontos na sequência. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos na sequência. Eu vou pegar o meu próximo bracinho aqui e vou fazer a mesma coisa aqui no próximo bracinho. Vou contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu vou vir no primeirinho aqui também, do 7, ó. Passo pelo meu bracinho. Venho no próximo aqui embaixo, cuidando para não pular nenhum. E faço com o 7 aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e o último aqui. Opa. 7 pontinhos com 7 pontinhos. 7. E eu finalizo a minha volta aqui trabalhando 3 pontos baixos. 1, 2, 3. E aqui, ó, pessoal, essa parte aqui, ó, do meu bracinho, a curvinha, eu ponho pro lado de baixo, assim, ó. Tá? Essa parte que tem a curvinha aqui, as diminuições aí embaixo. E agora, então, eu já coloquei o meu bracinho aqui no meu ursinho. Tá? Agora, a gente vai seguir trabalhando. E na volta de número 19, eu vou trabalhar 1, 2, 3 pontos e uma diminuição por toda a minha volta, tá? Então, essa volta aqui será toda de 3 pontos e uma diminuição, e eu vou encerrar essa minha volta aqui com 24 pontos no meu trabalho. A volta de número 20, nós vamos trabalhar ponto sobre ponto, tá? Então, nós faremos um ponto para cada ponto que nós temos aqui pelos 24 pontos. Na minha última volta do corpinho aqui, a volta de número 21, eu ainda vou trabalhar sobre os meus 24 pontos. Porém, essa volta aqui eu farei ela em fló, que é pegando aqui, ó, só a primeira alcinha do meu trabalho, a alcinha da frente do meu trabalho, tá? Então, toda essa volta aqui será de 24 pontos, né? Ponto sobre ponto, porém, eu pego só essa alcinha de fora aqui, ó, do meu trabalho, tá? Então, essa volta aqui farei toda em fló. Ó. Aqui eu tenho, ó, vou explicar bem pra vocês, tem duas alcinhas, a de dentro e essa de trás aqui de fora, é essa daqui que eu faço, ó, a alcinha da frente, tá? E a alcinha lá de dentro eu vou deixando no meu trabalho, tá? Então, vamos fazer essa voltinha toda ela assim. Depois que eu finalizei, então, aqui minha última volta do corpinho, fazendo, então, 24 pontos em fló, agora eu vou dar início à minha cabeça, tá? E agora eu vou começar a contar a partir daqui as voltas da minha cabecinha, que eu vou seguir o mesmo padrão da cabecinha da Teodora, fazendo as carreiras de número par com momentos desencontrados. Então, se de repente esse vídeo ficar muito acelerado e vocês não conseguirem acompanhar, vocês podem voltar lá no vídeo da Teodora, que a cabecinha é igual, tá? Então, aqui, ó, dentro do corpinho aqui também já pus uma boa parte do meu enchimento, e eu vou dar início aqui à primeira carreira da cabeça,
fazendo 3 pontos e um aumento na primeira volta. E finalizando aqui a primeira volta, então, com 30 pontos no meu trabalho. Então, aqui eu fiz 2, 3 pontos e um aumento. Vamos fazer essa sequência aqui até o final. Na segunda volta da cabeça aqui, eu já iniciei a minha volta trabalhando 2 pontos. Depois que eu trabalho esses 2 pontos, eu vou fazer um aumento. E agora eu vou trabalhar 4 pontos. 1, 2, 3, 4 pontos e um aumento. E agora eu vou seguir em 4 pontos e um aumento por toda a minha volta. Quando eu chego aqui no final, me restam 2 pontinhos que eu vou crochetar normalmente, tá? Então, vamos na sequência de 4 pontos e um aumento até o final. E nós vamos finalizar essa volta com 36 pontos. Então, cheguei aqui no final, fiz 4 pontos e um aumento, e me sobrou 2 pontos, que aqui eu termino, então, crochetando normalmente 2 aqui e os 2 do início aqui, que fecham 4. Tá? Agora, na terceira volta da cabeça, vai ser toda de 5 pontos e um aumento. Então, essa volta eu farei 5 pontos e um aumento até o final, e no final dessa volta eu terei 42 pontos no meu trabalho. Na volta de número 4, eu já iniciei a minha volta aqui trabalhando 3 pontos baixos. Depois que eu fiz 3 pontos baixos, eu vou fazer um aumento. E agora eu vou seguir a sequência de 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. Opa, e um aumento. E vou seguir essa sequência aqui dos 6 pontos e um aumento até o final. Quando eu chegar aqui no final, vai me restar 3 pontinhos que eu vou crochetar normalmente. E eu vou finalizar essa volta aqui com 48 pontos no meu trabalho. Cheguei aqui no final, então, da volta de 6 pontos e um aumento. Tenho 3 pontinhos aqui no final que eu crocheto normalmente. 1, 2 e 3. Tá? Agora, na volta de número 5, eu vou trabalhar 7 pontos e um aumento por toda a minha volta e finalizar essa volta aqui, então, com 54 pontos no meu trabalho. Na volta de número 6, eu já iniciei a minha volta aqui trabalhando 4 pontos e vou fazer um aumento. Agora, eu vou seguir a sequência de 8 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos e um aumento. Essa aqui agora vai ser a sequência até o final de 8 pontos e um aumento. Aqui no final vão me restar 4 pontinhos que eu vou trabalhar normalmente e eu vou finalizar essa volta com 60 pontos. Cheguei aqui ao final da minha volta, então, de 8 pontos e um aumento, e me restaram 4 pontos. 1, 2, 3, 4 pontos que eu crochetei normalmente, e aqui, então, eu encerro a minha volta com 60 pontos. Agora, na minha última volta de aumentos, a volta de número 7, eu vou trabalhar 9 pontos e um aumento por toda a minha volta, e finalizar essa volta com 66 pontos no meu trabalho. E agora, então, com 66 pontos no meu trabalho, da volta de número 8, que é a volta que segue aqui, até a volta de número 18, nós vamos trabalhar ponto sobre ponto, tá? Então, aqui faremos agora, no total, 11 voltinhas de 66 pontos no nosso trabalho. Vamos lá, então. Então, aqui, ó, pessoal, depois que eu fiz as minhas 11 carreiras retas aqui, eu já vou deixar o meu olhinho colocado, tá? Esse olhinho que eu tô usando aqui é o mesmo olhinho que eu usei lá na nossa Teodora, é o olhinho número 10 preto, tá? E eu coloquei ele aqui na mesma posição. Aqui, da primeira carreira que eu tenho de aumentos, aqui, da primeira carreira da minha cabeça, eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entre a 11ª e a 12ª carreira é onde eu coloco o olhinho, tá? Tá fácil de colocar, porque o nosso corpo, né, não tá fechado ainda, então vamos posicionar aqui ela paralela a perninha desse lado e paralela a perninha desse lado aqui, próximo dos ombros, tá? E eu vou contar de distância entre um e o outro aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreirinhas de distância entre um olhinho e o outro. É só colocar o olhinho e botar a travinha e travar, tá? Bem fácil de pôr. Tá? Mesma posição que a gente colocou lá da ursinha Teodora, eu vou colocar aqui no
nosso Teodoro, nosso Theo, tá? E aqui o meu corpinho já tá cheinho. Agora eu vou começar a fechar a cabeça. O processo de fechar é o mesmo também da nossa ursinha. Então, eu vou deixar rolando aqui pra vocês a receitinha. Caso haja, então, alguma dúvida aí em como fechar a cabecinha dela, é só vocês voltar lá no primeiro vídeo do passo a passo da Teodora, que lá tem bem mastigadinho aí o fechamento da cabeça, tá? Como é o mesmo processo, então, eu vou deixar rolando pra vocês aqui a receitinha, pra não precisar retornar lá, mas caso haja dúvida, é só retornar lá. A gente fecha aqui, não fecha com um anel mágico, no falso anel mágico de 6 pontos, e sim no falso anel mágico de 9 pontos, tá? Prestem atenção no final da receitinha aqui. E daí vai ficar pronta a base aqui do nosso Theo pra gente continuar ele, tá? Então, eu vou encerrar o eu aqui, vocês sigam o passo a passo aqui, e encerre de vocês e a gente já retorna. E depois que eu encerrar, então, finalizar aqui no falso anel mágico, a base do meu Theo tá pronta, então. E agora, a gente vai começar fazer orelhinha, focinho e os acabamentos finais dele. A base dele, então, é essa daqui. Vamos agora para as orelhinhas. E eu inicio, então, fazendo um anel mágico com 6 pontos. E na segunda volta, eu fiz aqui 6 aumentos, me dando um total de 12 pontos, tá? Já adiantei aqui as 2 primeiras voltinhas. Agora, na terceira volta, eu faço um ponto e um aumento por toda a minha volta. E encerro a minha terceira volta aqui com 18 pontos no meu trabalho. Na quarta volta, a gente vai trabalhar 2 pontos... 2 pontos, um aumento. Vamos fazer essa sequência aqui até o final e finalizar aqui, então, a nossa quarta volta com 24 pontos no nosso trabalho. Finalizada a minha volta aqui de 24 pontos, agora da volta de número 5, que é a volta que segue aqui, até a volta de número 8, nós vamos trabalhar ponto sobre ponto. Então, nós faremos 4 voltas de 24 pontos no nosso trabalho. Quando eu chego aqui no final, então, das minhas 4 voltas, eu vou dar um ponto baixíssimo no próximo ponto que segue aqui. Vou cortar o meu fio e vou deixar um pedaço para costura. E eu vou fazer 2 peças iguais, 2 orelhinhas iguais e vou reservar, tá? Para fazer o focinho, agora eu vou trabalhar com o fio branco. E eu já iniciei o meu focinho aqui nas carreiras múltiplas de aumento, tá? Então, eu vou trabalhar do anel mágico de 6 pontos até 3 pontos em um aumento, me dando um total de 30 pontos no meu trabalho. Então, eu tenho um anel mágico de 6 pontos, segunda volta em aumentos com 12 pontos, terceira volta 1 ponto em um aumento com 18 pontos, quarta volta 2 pontos em um aumento com 24 pontos e a última volta de aumentos 3 pontos em um aumento com 30 pontos. Agora, com 30 pontos aqui no meu trabalho, a volta número 6 e 7 será de ponto sobre ponto. Então, nós vamos fazer aqui 2 voltinhas de 30 pontos no nosso trabalho. Finalizadas 2 voltas de ponto sobre ponto, agora aqui na minha última volta do focinho, eu vou trabalhar 3 pontos. 1, 2, 3 pontos e uma diminuição. Vou fazer essa sequência aqui de 3 pontos e uma diminuição por toda a volta. E finalizar aqui a nossa volta com 24 pontos no nosso trabalho. E daí, quando eu chego aqui no final da minha volta, eu venho no primeiro ponto aqui, dou um baixíssimo, corto meu fio também, deixando um pedaço de fio pra costura, tá? E agora, nós vamos costurar o focinho e as orelhinhas dele. Antes de eu iniciar as costuras, então, eu vou fazer o bordadinho aqui do focinho. Eu botei um fio preto aqui numa agulha de tapeceiro, tá? E vou introduzir aqui bem no meu anel mágico. Esse fio preto que eu tô usando aqui é o mesmo fio que eu usei pra bordar na Teodora, é o balloon, tá? Mas pode ser o fio amigurumi, qualquer fio preto, que é um pedaço pequeno. Agora, eu vou vir aqui, ó, três carreirinhas pra baixo aqui, e vou introduzir o meu fio aqui, pra ficar retinho aqui, e vou sair de novo lá atrás, fazendo um risquinho. Agora, eu vou pular aqui uma carreirinha aqui em cima e vou contar aqui, ó, umas 2 pra frente e vou entrar aqui, ó. Vou deixar uma de espaço, na segunda é onde eu já vou entrar. Aqui. Agora, eu volto aqui no meu anel mágico. E vou contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. E vou entrar de novo aqui, ó.
Vou deixar aqui de espaço 1, 2, 3, 4, 5 espacinhos entre um lado e outro. Aqui. Agora, eu volto aqui no meu anel. Fazendo assim. E agora, eu vou passar o fio aqui, bordando por todo o meu trabalho aqui. Esse fio tá me atrapalhando. E assim eu vou fazendo agora aqui, preenchendo, igualzinho a gente fez lá na Teodora, tá? Mesma coisa. Caso vocês tenham dúvida aqui, vocês podem voltar lá no vídeo dela, tá linkado aqui na descrição, o vídeo dela. E vocês vão passando assim, pra preencher todo o focinho de preto. Sempre passando, voltando lá no anel mágico e passando aqui. Um bordadinho bem simples, tá? Aqui. E assim eu vou fazer agora aqui, vou passando até encher bem, deixar tudo bem preenchido aqui. Quando eu tiver com tudo pronto aqui no meu focinho, daí eu volto com vocês. Lembrando, quem tiver dúvida pode ir lá no vídeo da Teodora, que lá tá, passo a passo tá mais lento. Aqui eu vou fazer ele um pouquinho mais acelerado, mais resumido, porque é só uma repetição, né? Que é a mesma coisa que a gente fez lá. Então, vamos preencher aqui e eu já volto com vocês.